vamos lá. Lucas, capítulo 19. Um desses mitos, o primeiro, eu citei semana passada, mas não me detive a ele. Então a gente vai voltar a ele hoje. E o segundo é totalmente novo. Lucas 19, nós vamos ler a partir do verso 11, a parábola das minas. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse, meu servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, e que cego o que não semeei, porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com os juros. E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina, e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que se tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Amém. Vamos orar. Ó Deus Santíssimo, quando nós abrimos a Tua palavra, sempre é um privilégio para o Teu povo poder escutar a Tua voz, Senhor. E agora, quando vamos meditar nela, Senhor Deus, a respeito da educação cristã e dos mitos que foram colocados a respeito da educação estatal, Senhor, pedimos que o Teu Espírito nos aclare esse texto e dele possamos tirar, Senhor Deus, aplicações para a vida da igreja e para a educação dos nossos filhos, Senhor. Rogamos a Ti, seja conosco essa noite, nos abençoe com a instrução na Tua lei. Amém. Amém. Eu estava assistindo uma entrevista do pastor Russas Rustoni, ele falando exatamente sobre essa parábola aqui, se apegando ao verso 13, que diz assim, e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Nessa entrevista, é só um trecho da entrevista, na verdade, ele nos apresenta uma outra opção, outra forma de tradução do verbo que está aqui traduzido por negociai, como ocupai até que eu venha. E ele começa a botar nessa parábola, mostrando que essa ocupação é a ocupação do reino de Deus. Observe que o texto ele fala no início do capítulo 19, se você tiver com sua Bíblia aberta, do verso 1 até o verso 10, a história do publicano Zaqueu. Um homem que ele tinha certo conhecimento da lei do Senhor, mas ele recebeu Cristo na sua casa e ele percebeu que precisava se converter verdadeiramente, depois desse encontro que ele teve com o Senhor. Então o reino de Deus se fez presente naquela pessoa individualmente. O reino de Deus estava prosperando. Até um publicano, ou seja, até um pecador como um publicano, cobrador de impostos, também estava estava recebendo o reino desse Senhor. E esse reino ele haveria de prosperar em todo o mundo. O texto que vem depois é a entrada de Jesus em Jerusalém.
Veja, a partir do verso 28. Também apresentando Cristo como rei, aquele rei que está sendo recebido em Jerusalém, e ele vai governar o mundo. E entre a salvação individual de Zaqueu e a aparição de Cristo como rei, você tem a parábola daqueles que recebem do grande rei, que sai para conquistar e deixa seus servos guardando o seu reino, né? Tem essa parábola onde o rei diz: ocupai até que eu venha. Aí ele começa a labutar nisso aqui, dizendo o seguinte: primeiro, como é que eu vou ocupar, como é que eu vou negociar a respeito de um reino se eu não creio que esse reino tem poder? Aí ele diz: por que nós devemos militar no reino de Deus? E por que nós devemos esperar que esse reino se desenvolva em todas as suas áreas? Por que nós devemos esperar isso? Porque existe uma promessa. Por exemplo, ele aponta lá Isaías capítulo 19. Abra comigo, por favor. Isaías 19. Um texto que vai falar sobre a saída do povo do Egito. Especificamente o verso 18, diz assim: naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos exércitos, e uma se chamará Cidade de Destruição. Ele diz: essa é uma promessa não a respeito simplesmente do Egito. Essa é uma promessa do que o reino de Deus vai fazer com todas as nações. De 5 nações, 4 vão chamar o Senhor de Senhor dos Exércitos. E a que não reconhecer o Senhor dos Exércitos, essa será chamada Casa de Destruição, Cidade de Destruição. Ou seja, qual a promessa que foi dada lá em Isaías? Não é simplesmente para a terra do Egito, mas é para o mundo. Porque o texto de Isaías 19 está falando a respeito do Messias. O reino do Messias, ele vai avançar tanto na terra, né? E cremos sim que nesse tempo que nós vivemos, ele vai avançar tanto que a cada 5 nações, 4 vão reconhecer que Cristo é Senhor. Aí ele diz: com base nessa promessa é que eu posso cumprir a ordem do meu rei: negociai a terra, ocupai a terra. Ele diz: ocupai todos os espaços da terra, porque o rei vai voltar e ele vai nos pedir contas do que nós fizemos. Aí ele aplica isso à educação. Ele diz: por isso nós não podemos achar que a educação é um campo neutro, porque não é. E nós não podemos dar aos homens desse mundo esse espaço tão precioso onde os nossos filhos vão ser formados. Então, o que é que nos foi incutido há certo tempo? Que existe a neutralidade no quesito da educação. Ou seja, que nós não precisamos nos preocupar porque o Estado é laico. Ou seja, o Estado não tem religião. Então, se o Estado não tem religião, eu posso colocar meu filho tranquilamente no colégio, porque ele vai ser bem cuidado. Se ele não ensinarem o cristianismo, pelo menos não vão ensinar o contrário. Mas aí é onde está. A ordem do rei é: ocupem os espaços. Você não pode deixar um espaço achando que vai ser neutro, porque os irmãos lembram de outra palavra de Cristo, onde ele diz: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não existe campo neutro nesse mundo. Ou você está num lugar que serve a Deus, ou você está num lugar que é contra o Senhor. E a educação não é neutra. Não existe neutralidade na educação. O autor do livro, no capítulo 12, ele começa a dizer justamente isso. Ele diz: rapaz, se uma escola ela diz que não devemos trazer Deus para dentro da sala de aula, isso já é uma tomada de postura moral e religiosa. Porque o que está sendo dito ali? Deus não é relevante. Porque se Deus não deve estar na sala, é porque Deus não é relevante. Então não é uma atitude neutra, isso é uma atitude religiosa. Porque se
houvesse alguma possibilidade de ser neutra, né, você não teria todo esse turbilhão a respeito da educação para que Deus fosse mantido fora da sala de aula. É porque, na verdade, eles sabem que Deus é relevante, sim, para a sala de aula, e por isso eles querem calar toda voz que se levante a favor de falar de Deus dentro da sala de aula. E aí nós não estamos falando aqui de citar versículo bíblico, mas de mostrar que cada lei na geografia, na matemática, no português, todas as regras que existem dependem de Deus para que elas existam e sejam mantidas. Então ele diz assim: entregar seus filhos aos cuidados de pessoas céticas é entregar ovelhas à superintendência de lobos. E daí é importante nós avaliarmos que esses lobos que estão sendo identificados aqui como os professores, nós não estamos aqui afirmando que cada professor individualmente é uma pessoa que milita contra a fé cristã de maneira deliberada. Não é isso que nós estamos dizendo, nós não afirmamos isso. Pelo contrário, boa parte dos professores que foram criados nesse sistema de falsa neutralidade, eles servem ao sistema sem perceberem, que é a pior das coisas. A gente já viu aqui. Se existe uma coisa terrível na vida de uma pessoa, é pensar de uma forma e não saber de onde ela tirou aquilo. Isso é uma escravidão. Porque ela pensa, né, daquele jeito, e quando você pergunta qual é a origem do pensamento dela, ela não sabe dizer, ela só sabe dizer que é assim e acabou. Então, esses professores cristãos, muitos em escolas ditas cristãs, são sim como lobos diante das ovelhas, que são os filhos dos crentes. Não de maneira deliberada, mas porque eles foram formados para pensarem dessa maneira, e eles não conseguem nem perceber o problema em que se meteram. Logo em seguida, o autor traz aqui os exemplos lá do Canadá. Sempre ele vai trazer exemplos do Canadá, porque é o contexto que ele vive, né? Então, em 69, ele fala que nas escolas de Ontário, no Canadá, os professores foram orientados a apresentar aos alunos a capacidade de falar sobre todas as verdades do cristianismo, as verdades básicas do cristianismo. Em 1969, qualquer professor de Ontário deveria saber explicar para aplicar isso em sala de aula. 69. 25 anos depois, a oração do Pai Nosso foi proibida. Ou seja, em 69 era obrigatório conhecimento para ensino dos temas do cristianismo dentro das disciplinas, e 25 anos depois o Pai Nosso foi proibido. Aí, há 20 anos, o Código dos Direitos Humanos traçou qual perfil as instalações religiosas deveriam ter nas escolas de Ontário. Né? Como é que isso deveria acontecer? Como é que seria o perfil até das instalações? Há 5 anos, as escolas públicas tiveram de enfrentar problemas na decisão sobre o que fazer e como lidar com o Natal. Como é que vai lidar com o Natal? Porque é uma festa que, entre aspas, é uma festa cristã. Em 69, você tem a obrigatoriedade do ensino do cristianismo dentro das salas de aula. 25 anos depois, a proibição do Pai Nosso, e há 5 anos você tem agora uma militância, porque isso não tem outra forma de ser encarado, mas uma militância contrária a tudo que se chama Deus dentro de sala de aula. É assim que a agenda vai andar. Quer dizer, em 40 anos, 50 anos, você tem uma reviravolta dentro da sala. E como é relativamente para uma geração muito tempo, a gente vai passando por essas mudanças sem que nós tenhamos condições de avaliar o que está mudando. Para entender um pouco sobre isso, a gente não tem essa capacidade de avaliar as mudanças ao longo da história, de uma história curta. Existe um livro que é muito conhecido, 1984, de George Orwell,
Esse livro, ele fala sobre... eu não vou entrar nos detalhes do livro, mas vou citar só um ponto do livro. Ele vai falar sobre um determinado ministério que existia ali na Oceania, que era o país em que o principal personagem vivia. Existiam 5 ministérios, um dos ministérios era o Ministério da Verdade, era onde o Winston trabalhava. E o Ministério da Verdade, na verdade, era o Ministério da Mentira. O Ministério da Paz era o Ministério da Guerra. O Ministério da Força era o Ministério da Covardia. E o da Verdade, na verdade, era da Mentira. Qual era o trabalho dele? Todas as vezes que o partido, né, que comandava totalitariamente aquela região mudava uma verdade, por exemplo, ele desaparecia com uma pessoa. Então o Ministério da Verdade tinha que pegar todas as publicações, todos os locais onde o nome daquela pessoa aparecia e simplesmente apagar. Para que aquela pessoa ela fosse apagada do mapa, literalmente. Não tinha como você buscar, reconhecer que aquela pessoa existiu. Se alguém fosse dizer o outro, cadê fulano? Quando você fosse procurar, aquela pessoa nunca existiu e todos iriam dizer, não, essa pessoa não existe. A ponto, por exemplo, eu estava lendo agora, já estou aproximando do fim do livro, a Oceania, por muito tempo, estava em guerra contra a Lestásia. Todo mundo sabia disso. De uma hora para outra, o partido disse, não é mais contra a Lestásia, é contra o outro país, que eu não me lembro o nome agora. Toda a documentação que existia foi apagada. E a partir dali, todos tinham que entender que, na verdade, a Lestásia sempre foi um país amigo da Oceania e o outro país que era o inimigo. Por que eu estou dizendo isso? É porque é exatamente o que fazem ao longo da história, irmãos. É o que fazem. Um exemplo muito claro é o Foro de São Paulo, que começou em 1989, numa reunião entre o ditador de Cuba na época, Fidel Castro, e Lula e mais alguns outros líderes aqui da América do Sul. E tem o nome de Foro de São Paulo, porque essa reunião foi em São Paulo. Esse foro, essa organização, ela foi feita às escondidas, entre aspas, né, porque muita gente soube, foi denunciada pelo então jornalista Olavo de Carvalho como sendo uma organização para tomar toda a América do Sul para a esquerda. De 89, por mais de 10 anos, toda vez que alguém denunciava, era tido como mentiroso. Até o dia em que eles resolveram fazer uma reunião do Foro de São Paulo aberta e chamar a imprensa. O que é que a imprensa noticiou? Que o Foro de São Paulo, que existia desde 89, como se todo mundo soubesse daquilo. Eles o tempo inteiro, teve gente que foi processado por calúnia, por notícia falsa, e depois de um determinado tempo, isso passou a existir desde 89. Então, essas coisas são sutis, aí fica difícil você avaliar a história, porque a história toda vez ela é recontada. Toda hora ela está sendo recontada por um sistema de informação, né, que só tem um objetivo: apagar tudo que estava para trás que tem a ver com o cristianismo. E tudo passa a ser novo de uma hora para outra. Daí quando você vai falar sobre educação clássica, aí o sujeito diz assim: rapaz, tu está inventando agora? Que conversa é essa? A gente sempre aprendeu assim. Não foi assim. Nós sempre aprendemos de outra forma. Não foi dessa forma. E para que isso? O ensino é laico, não precisa ter medo disso, não. Na verdade, o ensino não é laico. O texto diz assim: escolas públicas também ensinam religião. Não há religião teísta formal, mas uma série de crenças e valores que constituem uma religião em tudo, exceto no nome. As estruturas de hoje abrigam a liberdade religiosa de pais que, mesmo não aceitando a religião ensinada pela escola pública, são forçados a pagar para ter seus filhos doutrinados justamente por ela. E nisso obrigados a pagar ainda mais caro para que seus filhos possam escapar da doutrinação. Aqui no Brasil a situação é pior, porque não é só na escola pública. A gente paga também na particular. Você paga para o seu filho chegar lá e ser doutrinado
contra tudo que você ensina a ele. Não posso deixar de citar aqui Daniel, né? Daniel virou nosso exemplo das últimas aulas. Mas tudo que Daniel aprende na igreja e em casa com a mãe dele, né, é desfeito do colégio. Praticamente tudo nesse mesmo. É o contrário, é ensinado a ele lá. Quer dizer, como é que você paga? Eu conversei com a mãe dele um dia desse. É revoltante. Você paga e não é barato. É caro. Um colégio bom em Campina Grande é caro. E você paga para o sujeito que você está pagando ir lá e dizer, praticamente chamar o pai e a mãe de mentiroso. Praticamente é isso que é dito. Né? Eu vi uma das aulas de Daniel, onde a professora estava incutindo na cabeça das meninas da sala que o conceito de mulher é uma construção social. Que essa história que mulher tem que cuidar do marido e dos filhos é coisa que foi construída socialmente. Não é isso que a mãe dele ensina para ele. E não é isso que ela deveria estar dando aula de quê, Daniel? Não era nem dela, na verdade. Era aula de... Toda vez que ele me conta, piora. De texto publicitário da professora. Aí essa professora chamou mais duas professoras para falar disso. Aí quando ela foi falar, caiu nessa daí. E assim, é uma coisa em praticamente todas as disciplinas. Daniel estava mostrando outra aula, estava a professora lá, vestida de Frida Kahlo, né? Uma prostituta. Quer dizer, é isso e é considerado o melhor colégio de Campina Grande. E a qualidade do texto que eles não estão analisando, né? Peça publicidade. Parece que falta literatura. Mas por quê? Porque dentro da pedagogia socioconstrutivista, você não deve ler os clássicos, você deve ler aquilo que tem enfoque no dia a dia, no cotidiano. Isso aí eu já peguei. A gente tem que ler revista, gibi. Mas gibi é alta literatura. É revista e hoje dessa internet, né? Notícia de internet, Twitter. Textão, O cara escreve 3 parágrafos, é textão já, né? Então, assim, isso é considerado por muita gente o melhor colégio de Campina Grande. Caríssimo, né? Não vou falar o nome do colégio, não, só vou dizer que desmotiva muito vou colocar um lugar desse, né? Esta educação neutra, entre aspas, promove outra cosmovisão. Uma que diz que Deus é irrelevante, a moral é relativa e a verdade é subjetiva. O sistema educacional que rejeita a Deus ensina o aluno a ignorar Deus. E isso não é neutralidade. Esta é a pior forma de antagonismo, pois julga Deus como sendo sem importância e irrelevante aos assuntos humanos. Isso se trata de ateísmo. Isso não é neutralidade, isso é ateísmo. Até na ortografia, irmãos, os caras eles incutem esse tipo de pensamento na ortografia, a ponto de dizer que não há mais certo e errado. Rapaz, olha, eu espero que tenha sido uma brincadeira de mau gosto. Vocês viram um processo de trainee, que eu não me lembro, ainda bem que eu esqueci da empresa. Era Magazine não, que era só... Magazine Luiza. Era Magazine Luiza? Era só para negro. Não, era só para negro. Era uma que era com um pronome neutro. Não, eu vi mostra. Foi, né? O cara dizendo como é que ele fazendo como mesmo. Foi no grupo da rede, foi? Vê se tu acha aí. Foi eu? Interessante, viu? Você lembra como é que é o... Essa com ela. É com ele. E Billy. Hã? Se é dele, é Billy. Dili. É Porque X é impronunciável, aí botaram ele no final. Eu vi um negócio desse agora. Eu coloquei na cena, exatamente isso. E falei, coloca tudo no I. No I. Agora assim, o grego tem. Agora, o grego tem, sempre teve, né? Mas é uma pessoa que você é. Mas é ele dela. Masculino maioria, tipo, ela vai ter essa pessoa, singular. Claro. Mas não pra quem não chega, né? Vai ver ter falado?
esse povo é louco mesmo. Resumindo, É louco mesmo. O problema é que é um povo que, há uns anos atrás, totalmente cara, marginalizado mesmo. Você que estava falando lá, teve um desses vídeos aí que o cara fala desse negócio de gênero junto, né? Que o cara travesti, um negócio bizarro mesmo lá, e o cara dizendo uma coisa, meio que, cara, loucura ali, o cara é louco, totalmente devastado, aliás, pela devassidão. E tendo voz, agora ditar como é que as coisas têm que ser. eu vi isso aí. Em todos os sentidos. Ele explicando como é que ia ser dali para frente. Como é que ia ser. Pronto, tem um vídeo, né? É mais Você vê assim, uma pessoa que não é uma pessoa simplesmente imoral. Entendeu? Assim, mas é que a imoralidade dela chegou a causar danos assim, sérios danos cognitivos. É louco mesmo, pessoa louca, totalmente perdida lá na devassidão moral. A gente já falou algumas vezes aqui do efeito noético, né, do pecado, que é o empurrecimento da mente do ser humano. Porque quanto mais você conhece a verdade, mais sábio você é. Quanto mais você se distancia da verdade, mais ignorante, mais tolo. Por isso que o ímpio é chamado de tolo. Porque é tolice. E ali é o mais alto grau. Não sei se consegue passar daqui. Mas quando você coloca em xeque essas pessoas, aí tem um exemplo que eu falei semana passada, eu queria repetir aqui, que é de um professor que é citado lá no Canadá, que ele passou por esse processo de doutrinação e ele foi levar para a sala de aula, né? Mas só que ele esqueceu que aluno não é gente. Ele chegou na sala de aula e está, a partir de agora, nós vamos abraçar aqui a tolerância, né? O respeito pelo contrário, pelo contraditório, o pensamento que é distinto de um para o outro, as preferências, e a gente vai seguir assim na sala de aula, o pessoal da aula. E passaram uns dias, então ele foi cobrado, um determinado aluno, a lição de casa. Ele disse: professor, eu avaliei bem, né, dentro da minha filosofia de vida, e isso é irrelevante para mim, lição de casa. E foi acompanhado por toda a turma. Não sei por que houve essa unanimidade. Aí o professor se revoltou, disse: olha, mas você tem cuidado que esse seu direito de pensar assim vai invadir o meu direito. E aí vai poder ter algum problema. Ele disse: não, mas o senhor não pode me tolher do meu direito. O senhor ensinou que tem que ser tolerante. Aí ele chegou e disse: olha, noutra aula você pode achar que a lição de casa é irrelevante, mas na minha quem manda sou eu. Aí a frase que ele coloca no final é fantástica. Ele diz: se nada é certo ou errado, o poder se torna certo. Ou seja, se não tem certo e errado, quem é que vai mandar? Quem tem poder. Na minha sala, quem manda sou eu, acabou. Então, nada é certo e errado até que alguém que tem o poder se sinta lesado no seu poder. Aí ele vai requerer o que é certo e o que é errado, segundo os padrões dele. Por isso, irmãos, é tão perigoso esse tipo de pensamento relativista. Porque quem propõe o relativismo, ele não quer relativizar. Ele quer relativizar um dos pontos de vista para dizer que o dele sempre está certo, né? Como a gente já falou diversas vezes aqui, né? Não existe verdade absoluta é em si só uma verdade absoluta. Como é que a pessoa quer que eu creia que não existe verdade absoluta, se essa já é uma, né? Então o relativismo é uma coisa louca. Aí ele diz assim: existem ideias que são autorrefutáveis nesse tipo de pensamento. Por exemplo, religião não é parte do currículo, diz o professor. Ignoramos a Deus, mas o currículo está repleto da religião do relativismo moral. Na verdade, ele tira Deus do currículo. E o que ele coloca no lugar é relativismo moral. 2. Você não pode julgar as crenças ou opiniões dos outros. Você não pode julgar a crença de ninguém, desde que
né? Desde que essa pessoa não seja cristã. Se for cristã, pode julgar. 3, você deve tolerar todos. Você só não deveria tolerar as pessoas que não toleram algo. Então, se alguém for intolerante, não tolere. Não é isso? Né? Você entra num debate com uma pessoa de pensamento de esquerda, ou alguém que nem sabe que é de esquerda, mas já está contaminado com esse pensamento, e ele começa a falar sobre tolerância, começa a falar como é a sua igreja, né? Não, eu respeito sua religião, começa a falar da sua igreja. Então quer dizer que só vocês estão certos? Então isso aí está errado. Então não existe neutralidade, ninguém é neutro, certo? Não existe neutralidade na ciência, né? Não existe neutralidade na ciência para que a gente possa simplesmente engolir tudo que se diz. Um cientista, quando ele vai começar qualquer estudo, meu Deus, aqui a maioria já saiu da faculdade e fez nem que fosse um projeto de conclusão de curso, como é? TCC, trabalho de conclusão de curso. No trabalho de conclusão de curso, geralmente vocês já sabem o que vai dar, né? Eu quero provar isso aqui, mas eu vou fazer de tudo aqui para provar. Então você tem premissas. Você já tem, pode até ser que você, ao longo da pesquisa, sendo uma pessoa muito honesta, você volte atrás. Mas você tem premissas já. Coisas que você, pressupostos, são questões que você já as coloca anteriormente sem necessitar comprová-las. Você tem como verdade sem que precise comprová-las. Por isso que é um pressuposto. Todo mundo tem. O cristão, quando vai fazer ciência, o ateu, quando vai fazer ciência, todos têm pressupostos, coisas que você acredita e que você nem tem como provar cientificamente. Mas o sujeito que diz, o relativista, ele diz que você tem que acreditar na ciência, né? Como se a ciência, o cientista, não tivesse seus próprios pressupostos. Você imagina um cachorro correndo atrás do rabo, esse tipo de argumento. É circular. Porque para provar que a ciência é verdadeira, ele tinha que provar que os pressupostos da ciência são verdadeiros. Ele não tem como provar isso. É impossível, né? Eu lembrei de uma disciplina de psicologia social na faculdade e o professor. Só a misericórdia. Você é bacana. E assim, Como é a disciplina? psicologia social. Melhor tudo. O professor é terrível. Depois que ele descobriu que era Nessa aula, droga é liberada, né? Para poder assistir. Depois que ele descobriu que era crente, ele começou a me perseguir na sala e tudo mais. E ele falou pra mim, nunca esqueci disso, você vai pra final. Ele disse pra mim mesmo, que ia pra final. Beleza, eu vou pra final, mas eu vou passar. Aí eu estudei, eu vou pra final. Que ele me prejudicou lá de trabalho, mas eu passei na disciplina dele, não me preocupe. Mas aí depois, quando eu saí da faculdade, eu estudando essa disciplina para concurso, essas coisas, eu vi que era totalmente diferente do que ele passava lá. Assuntos como, por exemplo, grupos, sociedade, debates, como é que se organizava algumas situações. Não tinha nada a ver com o que ele falava lá, ele sempre falava com viés família. Essa disciplina falava sobre família. Só falava sobre família de todos os tipos que tem hoje em dia. Nunca falava do meio aborto. O aborto sempre era para outro caminho. Os debates nunca eram debates neutros, né? Tipo, vamos falar aqui sobre todos os tipos de assunto. Não. E eles acusam a gente disso, né? De que a gente, não, você só pensa de uma forma. Não, você só pensa de uma forma. Pelo contrário, eu quero que aconteça um debate. Não, eu só penso de uma forma mesmo, acabou. Agora você, segundo a sua filosofia, tem que tolerar, né? A sua filosofia de vida é essa, é tolerar. E eu só penso assim, eu lhe tolero, né? Eu queria nem matar. Aconteceu outra coisa bem engraçada na universidade, porque assim, o pessoal era bem. Não, a gente pode ir de qualquer jeito, de sandália havaiana, que eu estava de noite, né? Aí era bagunça. Pode sandália havaiana, não sei o que. Chegou um professor, que ele também dava aula para medicina, e ele disse assim: ninguém vai estar na minha sala de bermuda. Aí isso foi uma revolução lá, eles fizeram um protesto. Só que eles não falam que qualquer pessoa pode fazer o que quiser, porque o professor disse na minha aula: ninguém vai estar de bermuda. E realmente, agora as causas que eles fazem em protesto são nobres demais, né? Para poder ir para ir de bermuda. Isso vale a pena. Mas eu sou boa para aquela menina, uma que inclusive ficou bem famosa, não era ninguém. Aí todo mundo Continua sem ser ninguém. Não diga que ela é alguém agora, não.
Geise. Ela entrou, fez história, Aham. e a gente também subiu, fez história também subiu. Marcou a história do Brasil. Mas não no Brasil. Você vê a situação da história do Brasil. Essa é a famosa aqui. Geise não sei o que lá. Há um tempo aí que ela teve uma confusão lá em Brasília. Então vamos lá. Primeiro mito que a gente precisa derrubar é o mito da neutralidade na escola estatal. Isso não existe, certo? Ou a escola é cristã ou ela é anticristã. Ponto. Segundo mito é que escolas cristãs vão ser a solução do mundo. Não vão ser a solução do mundo. Sabe por quê? Boa parte das escolas que se declaram cristãs, o que é que elas fizeram para se declarar assim? O que é que vocês imaginam? O dono crente. Tem um dono crente, na parte de agora os professores são crentes. Foi batizado. E os professores são crentes. Pronto, isso é a escola cristã. Isso não é escola cristã. Escola cristã, a primeira coisa que tem que mudar, né, além da cabeça das pessoas que ensinam e governam a escola, é o currículo. Não pode ter esse currículo que eles seguem. Né? Às vezes eu fico sabendo das disciplinas que o pessoal tem hoje, né? Foi Vitória que disse que como é projeto de vida. Sério? Importantíssimo isso, né? Você tem um projeto de vida. Felicidade, né? E projeto de vida, acho que. Até já posso saber outro. Agora, por que isso? Né? A gente estava comentando por que esse tipo de disciplina está sendo dado no colégio. Isso se chama encher linguiça. Porque o currículo do MEC, vai cobrar? Vai cobrar também. Aí eu olhei assim, eu também as matérias. Não tem projeto de vida. O Enem é um absurdo. As crianças não vão ter um projeto de vida. Prova engessada, coisa atrasada. Sim, geografia, história, português não. Agora, projeto de vida tem que ter. Por que eles fazem esse tipo de disciplina? Porque o currículo básico é muito simples. A gente estava conversando com a esposa do pastor Rodrigo Broto lá em João Pessoa, que ela já é professora há um bom tempo, e ela disse que o currículo básico, o que você precisa dar realmente como indispensável, é muito básico de verdade. E depois você tem uma carga horária complementar que tem que ser dada, mas você pode dar até fora da sala, poder passar atividades fora da sala, mas ele não passa, sabe por quê? Porque tem que justificar que a escola é R$1.000 para uma criança de 2 anos. Tem que justificar, entendeu? Tem que manter, né, também a criança dentro da escola, que é também. Rapaz, eu escutei um negócio. Trabalhar também, né? Assim, tem que deixar a criança vitorina na escola. Eu escutei o debate agora de noite, altíssimo nível sempre, né? O debate na rádio. É muito instrutivo. Aí o prefeito liberou para voltar às aulas segunda-feira, né? Acertadamente, entendo eu. E aí a discussão estava, não era. Aí um disse assim, rapaz, mas eu tenho medo das crianças elas se contaminarem, aí eles se contaminam, mas são assintomáticos, vai passar para outras pessoas, para os pais. A primeira pergunta, e os pais não estão trabalhando? Quer dizer, os pais estão trabalhando, estão indo para todo canto, não se contamina, é só para a criança. Mas até aí tudo bem. A outro disse, não, tem que voltar. Meu amigo não tem que aguentar mais dentro de casa esses meninos. Olha, meu computador eu não uso mais, é o menino o dia todo no meu computador. Minha sala de estudo eu não tenho mais, é o guri o tempo todo. A gente aproveitava para resolver as coisas, não pode mais resolver nada, porque esse menino não volta, vamos arriscar. Vamos ver o que vai dar, porque é o certo pelo duvidoso, pelo amor de Deus. Eu disse, eu não acredito que eu estou escutando esse debate aí, não. Porque parecia que eu estava na mesa de um bar, conversando. Não, vamos embora. E bêbado. Aí eu disse, não, mas pode se contando, não. Arrisca, é melhor do que o jeito. É melhor o coronavírus, que o cara não tem remédio e tudo.
o cara se vira. Agora, com esses meninos dentro de casa, não tem quem aguente. Já é outro história, né? Baixou esse meio das férias dessa criança. A gente não dos pais, né? Era um mês. Faz 6 meses. E eles não vão aceitar ter férias no final do ano. Não quero conversa comigo. Ele diz assim: profundamente comprometidas com a verdade do cristianismo, algumas escolas espalham no material didático a cristandade, como se fosse manteiga. E a isso dão o nome de educação cristã. Os pais aceitam com tranquilidade um versículo no final do exercício de matemática e creem que assim os alunos estão recebendo uma base verdadeiramente bíblica. Né? Você pega no material do seu filho, tem lá no final, né, João 8,32, Deus é amor. Né? Aí a figura na capa do esmilinguido. Pronto. Resolveu. Precisa mais de quê? O que tem lá ninguém sabe, mas faz uma oração, uma vez por semana tem um culto e está resolvido. Então a inserção de verdades bíblicas em materiais didáticos tem as melhores das intenções, mas se equivoca. Não é colocar versículo bíblico dentro das atividades que vai fazer uma escola ser cristã. É como uma igreja, irmãos. É porque a gente está acostumado, até vou falar sobre isso depois, a gente dicotomizou tanto a vida da gente que a gente não consegue sair desse paralelo sagrado e profano. O que é um funcionário crente numa empresa? Como é que se identifica? Evangelizando, lendo a Bíblia no meio do expediente, né? Cumprimentando as pessoas com a paz do Senhor, falando evangeliquez, pronto, o irmão já recebe logo a alcunha de irmão. Vigia básico. Não é isso que é ser funcionário crente. Quando a Bíblia fala sobre o funcionário, diz assim: e aos servos que sirvam como ao Senhor, não precisando que o Senhor esteja lhe vendo, né? Mas mesmo na ausência dele, porque Deus, o vosso Senhor, os vê. Isso é ser um servo. É você trabalhar de maneira diligente, independentemente de se o seu patrão lhe vê ou não vê. Senhor é aquele que respeita o funcionário, né? Que dá as condições de trabalho para o funcionário, independentemente de se tem lei ou não para isso. É isso que é ser servo Senhor. Do mesmo jeito, a escola cristã é o conteúdo do que ela ensina. Não é o modo como as pessoas falam, simplesmente, que vai delimitar, ou se tem uma oração no final do expediente. Né? Ele vai falar de uma questão aqui que eu vou me encaminhar para o final. O secularismo leva à separação entre o que é secular e o que é sagrado. Não é o cristianismo, é o secularismo que leva a gente a fazer esse tipo de distinção. Ou a separação entre igreja e Estado ao extremo. Ele leva a ordem de Jesus de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus a um ponto muito além do significado verdadeiro. Aí ele alerta para a chamada teologia dos dois reinos. Ele não cita isso, mas é exatamente isso que ele está tentando dizer aqui. Há uma distinção lógica entre igreja e Estado. Qual a distinção? O Estado é ministro de Deus para a coerção, ou seja, ele vai punir quem se desvia da lei. A igreja é o ministro de Deus na graça, onde há punição também, mas é onde a graça é manifesta. Essa distinção não pode passar disso, porque se você distinguir demais, você vai dizer que existem dois reinos, né? Um reino onde o Senhor é rei soberano, que é a igreja, e no outro ele não manda. O outro reino é o próprio Estado que manda. Daí a gente teve perguntas de crentes, como uma vez eu escutei numa escola bíblica dominical, há muito tempo, não foi aqui, estava dando aula sobre o dia do Senhor, e um advogado disse assim: mas como é que a gente vai harmonizar isso aí que o senhor está pregando a respeito do dia do Senhor, que o Estado não deve permitir que determinados tipos de comércio abram, com a Constituição Federal? Eu disse: o que tenho eu com a Constituição Federal? Quem é a Constituição Federal? Meu Deus do céu, foi um bando de comunista que fez em 1988. Veja o que é que tem lá.
E a lei de Deus está acima da Constituição Federal, muito acima. Ela é soberana, essa lei é relativa. Nós só devemos nos submeter a uma lei desde que ela se submeta à lei do Senhor, senão ela é nula. Mas como é que ele pensa assim? É porque foi incutido na cabeça dele que aquele reino ali é de César, não pertence a nós. Nós não podemos pensar dessa maneira, irmãos. O Estado não tem o direito de dizer o que nós vamos ensinar aos nossos filhos, nem como nós vamos ensinar, se vai ser em casa, se a gente vai contratar um tutor para dar aula aqui, se a gente vai ensinar numa sala grande, pequena, qual é o formato. Eles não têm direito de invadir esse tipo de... Eles podem sim, como fiéis ministros do Senhor, pedir contas dos pais se estão realmente dando uma educação, a educação, um ensino, né? Mas baseado na lei de Deus, não na lei deles que eles inventam. Oi, Cristian. E assim, parece que só quem pensa desse jeito, na verdade, é a igreja, né? Porque você vê, por exemplo, em relação a vários outros assuntos. Casamento gay. O casamento gay já na lei, os gays já atuavam juntos, já se casaram, se beijavam nas passeatas. Os juízes fazem ativismo judicial e o crente, a igreja, fica nessa história, de tentar conciliar o evangelho com a Constituição Federal. Quando, na verdade, a Constituição Federal, nem quem defende esse discurso, que a Constituição Federal é sacrossanta, faz isso. Porque, existem valores que estão acima da Constituição e você não pode simplesmente, no nosso caso, ignorar. Perfeito. Aí sabe o que é, Cristian? Nós temos ele fala isso logo no final, nós temos vergonha de trazer o cristianismo para o debate público. E então sermos taxados de pessoas sem credibilidade para debater, porque vocês estão falando de religião. Sim, mas qual é o problema de falar de religião? Por que a religião não pode estar no debate público? Muitos deputados aí que se dizem cristãos, quando eles estão lá, a primeira coisa que eles dizem aqui, eu não estou falando de Bíblia. Se tiver, qual é o medo de falar sobre isso? A gente tem uma carência, a igreja hoje tem uma carência da atenção do mundo, que eu nunca vi um negócio desse. Você quer uma prova disso, que a gente acabou de passar, e tem passado ainda, durante esse período aí de quarentena, quando esse vírus aí se espalhou, foi que aconteceu. A igreja toda hora querendo se explicar para o mundo o que é que estava fazendo e como ia fazer, com medo da desaprovação do mundo. Rapaz, nós devemos temer a desaprovação de Deus. Né? Você acha que muita gente vai aprovar esse tipo de ensino que a gente vai dar aqui na igreja? Eu quero saber se os pais estão preocupados com isso, porque se tiverem, melhor me colocar. Porque não estamos procurando aqui a aprovação dos homens. A gente quer saber, é o que Deus quer, porque desde o começo dessa igreja foi assim, desde o nosso princípio foi assim. Sempre ouvimos esse tipo de crítica. A questão é, você quer receber a aprovação de quem? De Deus ou dos homens? Dos dois você não consegue. Foi o que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele não estava nem aí para o que os homens pensavam. O que ele fez ele disse, minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E ainda que nós, de maneira imperfeita, nós não conseguimos fazer isso, mas de maneira imperfeita a gente tem buscado. E nós não devemos ficar carentes da atenção e da aprovação do mundo, mas da atenção e da aprovação de Deus. Ele é nosso Senhor, inclusive para educar os nossos filhos. Amém. Quem quer comentar alguma coisa? Vamos orar? Pedir a prefeita Luciano que ore em gratidão ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, poderoso, nós te agradecemos por esse momento que tivemos no estudo da Tua Palavra.
que nós temos nos dedicado a esse tema tão importante, que é a educação dos nossos filhos. Quanta coisa terrível tem sido introduzida na educação deles, no ensino, e quanto de dano nós temos trazido, não só para a vida deles, mas para as nossas casas como um todo, até mesmo dentro da igreja, ao teu reino, Senhor. Nós não temos ocupado este mundo, que é o mundo do Senhor, porque nós temos uma missão de dominá-lo, refletindo a tua imagem, fazendo com que teu nome, Deus, seja glorificado, o domínio que nós deveríamos exercer sobre ele. Mas nós temos sido muitas vezes negligentes, nós temos deixado os filhos dos homens ditem como é que esse mundo deve ser governado e como deve ser ocupado, Pai. Nos perdoa, porque nós temos pecado em missão e temos muitas vezes até mesmo em ações transgredido as ordens que o Senhor nos dá a respeito da ocupação desse mundo que é teu. Nos ajuda, Senhor, de sabedoria, para que nós possamos compreender tudo aquilo que a tua palavra ensina a respeito de como nós devemos conduzir a educação das nossas crianças, para que elas sejam verdadeiramente flechas poderosas, Deus, lançadas contra esse mundo caído, a fim de que o teu reino se expanda e a luz do teu evangelho nos brilhe cada vez mais forte nesse mundo, e que a tua glória nos seja visível, seja patente, Deus, nas nações, nas todas as associações humanas, Senhor. Nos ajuda, Pai, porque turva a nossa visão a respeito dessas coisas ainda, mas pelo poder da tua palavra, da instrução, Deus, que vem dela, nós podemos ter este caminho clareado e colocar em prática, Deus, colocarmos em prática tudo quanto é necessário para que nós vençamos as muralhas, as barreiras, as dificuldades que foram levantadas pelo mundo e pela nossa negligência quanto a este quesito, Pai. Nos ajuda em misericórdia de nossos filhos, de nós, Deus, para que nós possamos ser vencedores juntamente com Cristo nesse mundo, fazendo, Deus, o teu nome grande, o teu reino grande, e a tua igreja ela vai cada dia mais bem nesta terra, Senhor. Nos ajude em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.